O primeiro comandante do campo de Auschwitz foi o coronel da SS Rudolf Höss, membro do Partido Nazista desde 1934 e que já havia supervisionado a construção do mesmo. O primeiro transporte de prisioneiros para o campo foi composto de 728 poloneses, entre eles 20 judeus, que chegaram em 14 de junho, vindos da prisão de Tarnów, no sudeste da Polônia. A população foi crescendo rapidamente à medida em que o complexo recebia dissidentes intelectuais, membros da resistência polonesa e soldados prisioneiros russos. Em março de 1941, ele tinha 10.900 prisioneiros, a maioria deles poloneses. Na verdade, Auschwitz é o nome dado não a uma unidade prisional, mas a um complexo formado por Auschwitz I, campo principal e centro administrativo do complexo. Auschwitz II Birkenau, campo de extermínio. Auschwitz III Monowitz e mais 45 campos satélites. Monowitz, ou Monowitz em polonês, foi aberto em 1942 e se localizava a aproximadamente 15 quilômetros de Auschwitz. Albergava 12.000 prisioneiros que eram submetidos a trabalhos forçados, principalmente na IGF, uma fábrica de produtos químicos, em especial borracha sintética, material de extrema importância para a guerra. Calcula-se que 10.000 deles foram mortos por exaustão, subnutrição, doenças infecto-contagiosas, principalmente tifo, e assassinatos. Os alojamentos dos prisioneiros foram totalmente destruídos pelos alemães em 1945, e deles hoje restam apenas algumas ruínas e vestígios. A fábrica de Monowitz foi desmontada pelos russos e anexada ao Parque Industrial Polonês no pós-guerra. Vários de seus diretores foram executados após serem condenados no célebre julgamento de Nuremberg. Hans Kugler. May this honorable tribunal please. O complexo de Auschwitz funcionou de 1940 a 1945 como fábrica da morte e, em junho de 1947, um ato do parlamento polonês transformou Auschwitz I e Auschwitz II Birkenau em museu a céu aberto. O museu vem sendo visitado por 1,5 milhão de cidadãos anualmente, vindos de todo o mundo, e hoje se constitui numa das principais atrações turísticas da Polônia. Boa parte de estrangeiros que querem conhecer Auschwitz se hospedam na cidade da Cracóvia, a maior cidade da região, de onde partem muitas excursões para aquele museu, com bem treinados guias falando inglês, espanhol ou francês. É possível também fazer o percurso em ônibus e trens regulares. As saídas da Cracóvia normalmente se dão da Praça Anna Matejki, onde se localiza o monumento Grünwald, que comemora a vitória da Polônia sobre os Cavaleiros Teutônicos de 1410, um fato histórico de máxima importância para aquele país. Durante a viagem de aproximadamente 90 minutos, um aparelho de TV a bordo do ônibus vai contando a história de Auschwitz e orientando os visitantes como se comportarem lá, lembrando que se trata de um local de respeito e reverência, ponto final da vida de mais de 1 milhão de seres humanos,
não sem antes serem submetidos a violências de todos os tipos. A visita se inicia sempre por Auschwitz I, o campo principal. As salas de recepção ou centro de visitantes foi instalado no edifício de entrada do campo, onde funcionava a administração geral do complexo de Auschwitz, e cujo comandante máximo foi o coronel Rudolf Höss, durante o maior tempo de funcionamento de Auschwitz. Nas salas de recepção, há sempre uma imensa concentração de visitantes de todo o mundo, se estabelecendo uma verdadeira Torre de Babel, tal a profusão de línguas ali faladas. Muitos dos visitantes são judeus ou descendentes e trazem às costas a bandeira azul e branca com a estrela de Davi do Estado de Israel, as maiores vítimas do nazismo. Tanta gente que cada guia de turismo tem dificuldades para arrebanhar e organizar seu grupo. Antes de chegar ao portão de entrada propriamente dito, chama a atenção um grande barracão à sua direita, atualmente pintado em branco com várias chaminés, identificando a cozinha do campo. Nesta, por 5 anos, eram preparados 2 tipos de cardápios diariamente. Um substancioso e nutritivo para os oficiais da SS e funcionários alemães do campo. O outro, uma sopa rala e sem tempero, onde fragmentos de legumes só poderiam ser encontrados após muita garimpagem. À nossa frente, o portão de entrada com o cínico slogan nazista Arbeit macht frei. O trabalho traz a liberdade, colocada em todos os campos de concentração dos alemães. No semblante de todos os visitantes, mesmo dos muito jovens, é possível sentir o peso do ambiente. Nenhum sorriso, nenhuma pilhéria, todos imbuídos do respeito e até consternação que o local sugere. Os galpões ou barracas, como chamavam os alemães, são alinhados em alamedas. Por ocasião de sua abertura em 1940, eram 22 galpões de arquitetura semelhante, todos em tijolos vermelhos. Com o tempo foi ampliado em espaço, organização e número de alojamentos, chegando ao máximo em 1944. Por esta época, o complexo de Auschwitz cobria uma área de 40 quilômetros quadrados em mais de 40 campos, em um raio de várias centenas de quilômetros. Os galpões ou blocos são identificados por números nas portas de entrada e em uma lanterna para visibilidade noturna. Cada bloco foi projetado para receber 200 prisioneiros. Porém, no auge do funcionamento de Auschwitz, chegaram a albergar entre 700 a 1.000 em cada galpão. Alguns grupos, principalmente os vindos da própria Polônia, iniciam sua visita a Auschwitz I pelo Bloco 15, localizado numa esquina nas imediações do portão de entrada. O Bloco 15, em fotos, documentos e cartazes, alberga o que chamam de introdução histórica, tanto do nazismo alemão como do complexo de Auschwitz. O bloco é chamado de Polônia, uma vez que os principais campos de extermínio nazistas foram instalados neste país. Além disso, depois dos judeus, os poloneses foram as maiores vítimas dos nazistas, com mais de 140.000 prisioneiros neste campo. Homens, mulheres e crianças, famílias inteiras. Execuções, os célebres roupões listrados utilizados pelos prisioneiros. Os blocos 13, 16, 17, 18, 20 e 21 também foram destinados, cada um, a prisioneiros de uma das várias nações vitimadas pelos nazistas. O 13, por exemplo, albergou os ciganos da Romênia.
O 16, a tragédia dos judeus eslovacos. E o 17, a dos austríacos. Em 1943, segundo depoimentos de sobreviventes de Auschwitz, no bloco 24A, por incrível que pareça, foi instalado um bordel. Este somente poderia ser frequentado por prisioneiros que apresentavam bom rendimento no trabalho, a critério dos comandantes do campo. Era uma forma de estimular estes trabalhadores que recebiam senhas semanais para visitar as mulheres que trabalhavam no bordel. If I wanted to get a voucher, I had to sort things out with an SS man, and they only gave vouchers to healthy prisoners. They wouldn't give them to prisoners who were on their last legs. Prisoners who worked as cooks for the SS, as hairdressers for the SS. The special prisoners got those vouchers. I got 2 vouchers. Were treated very well. They had good food, they went for walks. They just had to carry out the work that was required of them. Entretanto, a parte mais importante do museu está alojada nos blocos 4, 5, 10 e 11. Normalmente, o bloco 4 é o primeiro a ser visitado por todos os grupos de turistas que aí congestionam, tendo que esperar vários minutos. O bloco 4 foi um dos primeiros a ser transformado em museu em 1947. Neste bloco estão informações genéricas sobre o campo. Um painel logo à entrada e também no fundo de uma das salas mostra um gráfico indicando que os prisioneiros de Auschwitz vieram praticamente de toda a Europa, desde Oslo ao norte a Atenas ao sul, Paris a oeste e pequenas cidades da Rússia a leste. Em uma redoma de vidro há um memorial com as cinzas de milhares de judeus assassinados neste campo. Uma frase chocante de Otto Tierak, ministro da Justiça do Terceiro Reich. Devemos livrar a nação germânica de poloneses, russos, judeus e ciganos, refletindo bem as ideias segregacionistas que norteavam o nazismo.
Outra frase célebre de George Santayana, um grito de alerta contra os extremismos. Aquele que não lembra a história pode estar condenado a vivenciá-la novamente. Um imenso painel trazendo fotos de grupos de judeus dos diversos guetos e chegando a Auschwitz vindos de inúmeros países europeus. Nestas, por exemplo, milhares de judeus sendo despejados dos trens em Birkenau. Esta, no fundo de uma das salas do pavilhão, é uma foto clássica de Auschwitz II. Judeus húngaros sendo conduzidos para a câmara de gás em Birkenau. Outra placa dá os números aproximados de prisioneiros deportados para Auschwitz entre 1940 e 1945. 1.300.000 cidadãos, sendo 1.100 judeus, e que 90% destes foram assassinados, a grande maioria nas câmaras de gás. Um painel exibindo um fichário de vítimas do nazismo com todos os seus dados pessoais e respectivas origens. Peças metálicas que sobraram das câmaras de gás e crematórios. Nestas latas chegavam as pastilhas do Zyklon B, que, colocados em água aquecida, liberavam o ácido cianídrico, letal por impedir a respiração celular. A letra B identificava a concentração deste ácido, suficiente para produzir uma morte rápida sem exalar qualquer odor. No princípio, o Zyklon B pulverizado foi utilizado para matar piolhos dos prisioneiros e desinfetar ambientes contra o tifo. Depois foi utilizado nas câmaras de gás devido à alta letalidade do gás cianídrico. Uma maquete das câmaras de gás instaladas em Auschwitz II. Na parte superior esquerda, as vítimas chegando. Na parte inferior, já despidas. No centro, as instalações da câmara e mortos sendo transportados em padiolas e amontoados na parte inferior. A sequência normal destes corpos seria o crematório, onde seriam convertidos em cinzas. No bloco número 5 estão o que se chama provas materiais do Holocausto. Logo na entrada do pavilhão exibe-se a frase: "Nesta barraca estão parte dos pertences pilhados das vítimas de Auschwitz pelos guardas da SS e encontrados após a liberação do campo." Shailes, espécies de capas utilizadas pelas mulheres judaicas em orações. Uma das imagens mais tristes deste campo de concentração é a exibição de sapatos em duas imensas caixas de vidros que ocupam quase a metade do piso térreo do bloco 5. Os sapatos já estavam deteriorados e são, na sua maioria, de cor cinza escuro, exceto para os femininos ou infantis, que eram feitos de couro colorido. Quando as forças da União Soviética liberaram Auschwitz, em 7 de janeiro de 1945, foram contados 43.000 pares de calçados no campo. Não menos chocante é este verdadeiro amontoado de milhares de óculos pertencentes às vítimas. É muito provável que a maioria dos proprietários tenham sido mortos imediatamente à chegada ao campo. Milhares de objetos de uso pessoal dos prisioneiros, como pentes, escovas de roupa e de cabelos. Uma verdadeira montanha de pincéis para barbear, uma vez que a maioria das vítimas eram homens. Uma das salas mais impressionantes é a que guarda os fios de cabelo das pessoas assassinadas em Auschwitz. Os nazistas aproveitavam esse material e o vendiam para a indústria têxtil alemã. Cabelos de prisioneiros foram transformados em tecidos durante a Segunda Guerra. Parte deste foi usado na confecção de sacos, que eram recheados com palha, servindo de colchão para os próprios prisioneiros do campo.
centenas de próteses, principalmente de pernas, que eram tiradas dos prisioneiros antes de seguirem para as câmaras de gás. Segundo alguns historiadores, a maior parte destas próteses pertencia a poloneses amputados que participaram da Primeira Guerra Mundial, terminada em 1918. Como se sabe, os nazistas tinham imenso preconceito contra os portadores de deficiência física. Viam nessas pessoas fardos carregados pelo Estado, sem nenhuma utilidade devido à incapacidade para o trabalho. Chegados ao campo, eram imediatamente enviados às câmaras de gás. Vasilhames de toda espécie pertencentes a prisioneiros. As pequenas bacias eram utilizadas como pratos, mas também para se fazer a higiene íntima das vítimas e até como urinóis, como afirma a sobrevivente Kitty Hart Moxon, à TV da Universidade Judaica Americana, no vídeo Um Dia em Auschwitz. Nada mais chocante, entretanto, que a imensa coleção de valizes e malas de couros dos prisioneiros judeus que ocupam um grande espaço no Bloco 5. Chocantes por trazerem nomes e datas e, portanto, caracterizarem vidas, seres humanos que as utilizavam, que tiveram famílias, filhos, pais e amigos. Os judeus eram instruídos a marcar suas malas para a posterior identificação, o que lhes dava alguma esperança de sobrevivência e de recuperação de seus pertences. Na verdade, tais malas eram abertas e reviradas pelos guardas nazistas à procura de dinheiro, joias e objetos de valor. Os pertences assim roubados eram armazenados e posteriormente enviados a Berlim para o enriquecimento do Reich. E a triste e imensa galeria de fotos de prisioneiros que foram identificados, que andavam uniformizados neste campo e em Auschwitz II-Birkenau, trazendo os respectivos nomes e números com que foram codificados no campo. Centenas de homens e mulheres, invariavelmente jovens, que após darem o vigor da sua juventude aos nazistas, extenuados, aqui morreram, sem nunca mais ver seus países, suas casas e seus familiares. O Bloco 10 do Museu de Auschwitz era destinado a uma das maiores monstruosidades praticadas pelos nazistas contra os prisioneiros. Aqui eram realizados os chamados experimentos médicos, sem nenhuma base científica e sem nexo e nem piedade. Suas cobaias eram principalmente as mulheres e crianças judias, e entre estas a predileção era para os gêmeos idênticos. Crianças com até 12 anos de idade, consideradas não aptas para o trabalho, iam direto para as câmaras de gás. Porém, as gêmeas eram utilizadas principalmente para se testar algumas premissas sobre a herança genética, o principal interesse de Joseph Mengele. Mengele chegou a Auschwitz em 1943 e realizou experiências com mais de 1.500 presos gêmeos, dos quais menos de 200 sobreviveram. Por esta razão, a grande maioria de fotos deste pavilhão é de crianças e adolescentes, alguns parecendo gêmeos.
O Bloco 11 de Auschwitz era chamado de prisão dentro da prisão, ou pior ainda, o Bloco da Morte. Por isso é o único que apresenta grades nas janelas ou estas estão totalmente lacradas. Normalmente, os prisioneiros eram transferidos para este bloco para sofrerem severas punições e torturas, por suspeita de sabotagens, tentativas de fuga ou de ajudar na fuga de outrem. Neste corredor, em 3 de outubro de 1941, foram feitos os primeiros experimentos para a utilização do Zyklon B para fins de extermínio em massa. Para cá, foram trazidos 600 prisioneiros de guerra russos e 250 prisioneiros poloneses já doentes. Foram trancados e todas as aberturas lacradas, e por um único orifício, aplicaram o gás cianídrico para a morte de todos. O bloco mostra os beliches de madeira onde dormiam os aqui encarcerados. Alguns sanitários masculinos e femininos. Um lavatório para as mulheres. E grandes canaletas utilizadas como banheiras por elas. Das paredes do grande corredor se abrem as salas de tortura. Algumas completamente escuras, outras contendo apenas uma pequena abertura para a entrada de ar. E em outras, pequenos colchões, onde os prisioneiros dormiam nus. Uma forma de tortura mais dolorosa era a manutenção de 4 prisioneiros confinados em cubículos de 1 metro quadrado, o que os obrigavam a permanecer em pé por todo o tempo que ali ficavam. Quase sempre, aqui eram colocados para passar a noite e no dia seguinte eram submetidos a trabalhos forçados. A entrada ao cubículo se fazia por uma abertura ao nível do chão. Entre os blocos 10 e 11 está o paredão para fuzilamento, em que os tijolos vermelhos foram revestidos por uma lâmina de material flexível para conter a bala após ultrapassar o corpo da vítima. Entretanto, este revestimento não é o original, que foi retirado em 1943, quando os fuzilamentos foram cessados. Não há registros de quantos prisioneiros foram aqui executados, porém fala-se em diversas centenas, e que se tratava principalmente de prisioneiros políticos poloneses. Já deixando o campo, nos chama a atenção a cerca de arame farpado que envolvia todos os campos de concentração nazistas. Além das farpas, os isolantes nos quais são presos os arames aos postes deixam claro que eram eletrificados também. E para fora da cerca estão 2 estruturas extremamente impressionantes de Auschwitz I: uma forca ou cadafalso. Tal forca foi armada exclusivamente para a execução de Rudolf Höss, o comandante por maior tempo do complexo de Auschwitz. Terminada a guerra, Höss foi capturado pela polícia militar inglesa em 1946. Submetido à corte de julgamento para crimes de guerra estabelecida em Nuremberg, ao norte da Bavária, na Alemanha. Em 2 de abril de 1947, Rudolf Höss foi sentenciado à morte por aquela corte e executado por enforcamento 15 dias depois, sob acusação de promover extermínio de judeus. Em sua autobiografia, publicada em 1958, Rudolf Höss se define como um homem de forte fé católica, tendo como grande virtude a obediência militar e um grande senso de dever. Ao lado da forca, mantida como memorial de toda a loucura testemunhada por este pedaço de chão polonês,
permanecem o primeiro crematório e câmara de gás montados no complexo de Auschwitz. O crematório é relativamente pequeno, apenas 4 fornos agrupados 2 a 2. Cada forno tinha a capacidade de incinerar entre 3 e 5 pessoas a cada incineração, que durava por volta de meia hora, correspondendo a no máximo 600 cadáveres por dia, por haver intervalos para a retirada das cinzas. Estas eram transportadas em carriolas para o fundo do galpão. A câmara de gás em Auschwitz funcionava ao lado do crematório neste galpão, e as pastilhas do Zyklon B eram introduzidos através de aberturas na laje do teto. Entretanto, é difícil entender que mecanismo era utilizado para que o gás cianídrico fosse liberado nesta improvisada câmara de gás, uma vez que isto requer mistura com água na presença do calor. O manuseio das câmaras, o transporte dos cadáveres para os crematórios, a retirada de suas cinzas e limpeza dos fornos nunca foram executados pelos alemães, e sim por prisioneiros, principalmente judeus, chamados de Sonderkommandos, uma tarefa árdua e difícil, da qual não tinham como fugir.